Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar entender o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Pois meus amigos e minhas amigas, deixa eu comentar aqui uma notícia que eu vi hoje, saiu nos principais periódicos, né, da internet, digamos assim, nos principais portais da internet, que dão notícia aí uma coisa que, a princípio, deveria ser muito boa. Né? Inclusive, isso é uma das promessas aí, de campanha do Lula, era essa, né? Que, em alguns casos, houve uma queda de até 17% no preço, por exemplo, do filé mignon e de outros cortes assim mais nobres, né? Contra filé. Então, né, houve ao longo do ano de 2023, está havendo uma queda no preço das carnes, carne bovina, né? Estamos falando carne bovina, carne vermelha. Né? Eu faço compras aqui em casa, né, na minha casa, e sim, é uma realidade, né? Os preços, se não caíram, se estabilizaram, chegaram a um pico aí em 2021, 2022, depois aí andou variando menos, e agora realmente está numa trajetória mais descendente. O que também não quer dizer que a carne bovina tenha ficado barata nesse país, né? Longe disso, longe disso. Comer carne carne bovina ainda tem sido um privilégio, hein? Não é, obviamente, esse negócio da picanha para todos ainda não é realidade, não. Né? Mas há, sim, uma variação descendente dos preços. Né? Mas por que eu disse que é uma notícia que aparentemente é boa, mas assim, que guarda alguns nuances que é preciso a gente entender? Titio não é economista, nunca foi, ele lê bastante sobre economia, sobre teoria econômica e sobre o que acontece em economia, mas longe de ser um expert no assunto. Inclusive, né, eu tenho certeza que depois dessa coluna, amanhã, né, o meu capitalista preferido vai mandar aquela mensagem carinhosa de WhatsApp, me esculhambando, falar, você não entende nada de economia, seu comuna. Né? Mentira, meu capitalista preferido, ele é muito respeitoso e inclusive, tem concordado com algumas posições minhas, o que tem nos deixado assim bastante assombrados. Mas eu tenho certeza que amanhã ele vai mandar uma mensagem aí, analisando o que eu estou falando hoje. E um beijo, meu capitalista preferido. Mas assim, eu falei que guarda esse nuance porque a economia de mercado é complexa. Né? Quando eu falo em economia de mercado, nós falamos em economia capitalista. Né? Então, esse tipo de economia é uma economia bem complexa. E o preço final de uma mercadoria não é um fator só que determina, né? Ele é resultado de toda uma cadeia que começa no produtor, aí no caso da carne é o chamado pecuarista, passa pelos frigoríficos, passa pelas empresas que produzem insumos para a produção da carne, as empacotadores, passa pelo varejo, passa pelas transportadoras, passa por uma série de etapas,
até chegar ao consumidor. Esse vai pagar o preço final. E é ele que menos determina o que ele vai pagar. Né? Então, no final das contas, quando chega ao consumidor, ele tem muito pouco o que fazer. Né? Ou ele paga o que está sendo pedido, ou ele não paga. Né? Essa aqui é a realidade, ou seja, na economia de mercado, o papel do consumidor é consumir ou não. Né? Então, o preço é resultado de toda uma cadeia. Mas, ainda assim, o produtor, ou seja, aquele que está lá no início da cadeia, ele tem um papel fundamental, porque se não tem o produto, não tem o resto. Né? Então, se você não tem a carne, por exemplo, você não vai ter o frigorífico, né? A transportadora pode transportar outra coisa, mas não vai transportar a carne, vai deixar de ter o lucro desse transporte. As empresas que produzem insumos para a pecuária também não vão lucrar. Então, em última instância, o produtor ele tem uma ingerência sobre o preço final, que é uma ingerência que a gente precisa entender. Né? E hoje o produtor no Brasil, o pecuarista, no caso, né, o que cria o gado no Brasil, ele tem uma realidade que para ele está um pouco mais difícil, porque o preço do boi gordo, da arroba, né, enfim, do boi gordo, na verdade, do boi gordo, tem caído para ele. Ou seja, ele tem tido não é que tem tido prejuízo, em alguns casos até pode ter, mas ele não tem lucrado da forma como ele gostaria, ou como ele pode lucrar. E isso para ele é um problema. E isso tem alguns fatores que determinam. Né? Então, obviamente, a gente andou pesquisando, né, alguns periódicos aí especializados em economia, inclusive periódicos ligados ao mercado. Não tem problema nenhum de pesquisar essas fontes, não, para tentar entender por que o preço para o pecuarista está caindo. Né? E o que isso determina no preço final. Né? Então, segundo as fontes que a gente pesquisou, durante a pandemia, os produtos, né, os seus produtores aumentaram muito o preço da carne bovina. Né? O varejo, supermercado, né, é que não pôde aumentar. Por quê? Porque senão não tinha consumo. Não haveria consumo. Né? Porque estávamos numa pandemia, as pessoas desempregadas, as pessoas sem dinheiro, né? E, obviamente, aumentar os preços no varejo significava você ter muito menos lucro e ter prejuízo. Né? Então, o varejo não pôde repassar, né, para o preço final aquilo que ele estava pagando junto aos produtores. Até porque os consumidores, por conta dessa alta do preço da carne, procuraram outras proteínas. Procurou o frango, procurou a carne suína. Né? A carne suína deu um boom de consumo no período da pandemia. Quase que dobrou, né, o consumo da carne suína no período. Diametralmente oposto, né, o preço também da carne bovina também dobrou. Né? Então, olha só a disparidade aí. Né? Agora, você tem um outro momento. Qual é esse momento? Você tem a queda, né, do preço do boi gordo, e, ao mesmo tempo, esse preço não está caindo, no supermercado, no varejo, porque justamente o varejo, o supermercado, estou falando do supermercado porque é a forma de varejo predominante quando se fala em alimentação hoje, no Brasil e no mundo. Né? O supermercado não está repassando a queda que o pecuarista está tendo, justamente para recompor as perdas que eles tiveram no período da pandemia.
Então, olha só, o preço do boi gordo está caindo bastante, o preço da carne bovina no final também está caindo, em alguns casos até 17%, como nós vimos aí no caso do filé mignon, mas podia estar caindo mais. E não está por quê? Não está porque justamente durante o varejo, o supermercado, ele está recompondo as perdas do período da pandemia. Olha só, a pandemia ainda fazendo assim um certo estrago, né? Bom, na pandemia, né, havia falta de oferta, né, de carne, de gado, né? Não tinha oferta. Ou seja, isso pressionava o preço para cima. Hoje, você tem um excesso de oferta de carne. Então, isso pressiona o preço para baixo. Então, olha só como as coisas são complexas. Por um lado, você tem um aumento da produtividade, né? Um aumento da oferta dos produtos e tudo mais, no caso específico da carne, e isso pressiona o preço para baixo, né? Então, o pecuarista também tem sido prejudicado, de certa forma, por isso. A questão do preço dos combustíveis, há alguns fatores sazonais, ou seja, fatores aí que logo, logo vão embora, que não são estruturais, são bem conjunturais, e há, segundo consta, a pressão dos frigoríficos. Hoje, né, eu estava dando uma pesquisada assim, só 4 empresas, entre elas a JBS, que é brasileira, né? A JBS, a Cargill e mais 2 empresas que eu não me lembro o nome, concentram cerca de 83%, 83%, não, 85% do mercado de carne no mundo. Ou seja, 4 empresas oligopolizam o mercado de carne processada no mundo. E isso, obviamente, é uma pressão para o produtor, que é obrigado a vender no preço que esses oligopólios impõem. Né? Então, você tem um grau de complexibilidade aí na coisa que é muito grande. E aí, mas qual é a resposta do produtor? Né? Qual é a resposta do pecuarista? A resposta do pecuarista é o seguinte: já que temos tudo isso, o que nós vamos fazer? Vamos forçar um aumento do preço, retendo o boi no pasto. Então, não vamos segurar, não vamos cortar, né, a nossa boiada. Vamos reter o boi no pasto até que isso provoque um aumento no preço da carne, do boi gordo. Isso começou hoje, né, em São Paulo, o preço já começou a subir, o preço do boi gordo, né, em R$ 5. Né? Então, olha só, e no meio disso tudo tem quem? No meio disso tudo, tem você que gosta de uma carne, eu também adoro, né? Uma carnezinha com um bom vinho, né? É ótimo. Sexta-feira a gente bebe. Bom, no meio disso tudo tem a gente, tem o consumidor, que fica, obviamente, sem muito o que fazer perante essa situação, né, minha gente? Isso tudo só comprova aquele versículo bíblico que está lá em dois evangelistas, São Marcos e São Mateus, para quem é católica, Marcos e Mateus, para quem não é, né? Que diz o seguinte: o espírito pode estar pronto, mas a carne, a carne é fraca. Agora, perguntar não ofende, né? Não eram todos patriotas? E cadê a nação nisso aí? E tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que você possa descascar, deglutir e digerir. E até semana que vem, pessoal, e meu capitalista preferido, estou aguardando ansiosamente vossa mensagem. Tchau, tchau!